Hoje eu quero estudar com você sobre mais um pouquinho sobre as emoções, só que um pouco diferente o que eu vou pregar hoje, porque eu observei uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande de ser confrontado, de passar por confronto. A gente gosta mesmo de beijo, a gente gosta de abraço, a gente gosta de tapinho nas costas, a gente gosta bastante de elogio. E eu vou falar a você que é prazeroso, né? Então isso nos traz prazer, isso nos traz segurança, nos traz bem-estar, mas não nos traz crescimento. Tapinha nas costas, abraço, beijo, essas coisas jamais vão trazer para mim e para você crescimento. Vão trazer para a gente o que a gente mais procura, bem-estar e segurança, né? Então, e Deus sabe que nós não vivemos disso. A gente não vai viver somente disso, só de bem-estar e segurança. Então, quando nós somos destratados, temos brigas, desavenças, até porque não dizer somos lesionados ou machucados, feridos emocionalmente, com alguma situação que surge, e que é uma coisa inevitável, que eu vou te mostrar já já na Bíblia Sagrada, você vai ver que é nesse período que mais você vai aprimorar a sua vida. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa maior espiritualmente falando. E o apóstolo Paulo diz que na vida vai ser assim. Segundo aos Coríntios 7, versículo 5, a Bíblia Sagrada fala o seguinte, repito novamente, nós não gostamos dessa parte da vida, né? Podemos assim dizer, né? A gente gosta das partes boas, mas o apóstolo Paulo diz assim, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Note a palavra em tudo. Ele passou um período assim, que ele passou uma luta tão grande, que ele disse, por fora combates. Então ele passava lutas externas violentas. E olha o que diz aí, pessoal. E por dentro, temores. Ou temores por dentro. Então você vê que o apóstolo Paulo estava sendo balançado por fora e por dentro. E isso pode surgir na nossa vida, pode surgir na minha vida, pode surgir na sua vida. Nós vemos o próprio Senhor Jesus falando, não só Paulo, mas Jesus também disse em João 16, 33, acho que todo mundo conhece esse texto, aonde fala, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. O que Jesus disse que nós vamos ter no mundo, pessoal? Aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo que vai ter luta, vai ter dificuldade. O salmista Davi também não me enganou, não enganou você. Lá no Salmo capítulo 34, no versículo 19, o salmista Davi nos traz essa informação. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de quantas, pessoal? Então você percebe que nem a pessoa mais correta, a pessoa mais justa, ela vai escapar disso. Nós vamos ter situações que nós vamos enfrentar, e aquela frase que o pastor Michael até usa aqui com uma certa frequência na televisão, né? Eu uso essa frase, não é se você vai passar, é quando você vai passar por isso. Algum momento da sua jornada sobre a face da terra surgirão problemas, surgirão situações, dificuldades, enfrentamentos. E Deus permite isso porque Ele sabe que existe o período de desfrutar, e existe o período também de crescer. E o período de crescer é o período do ataque. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então ele está dizendo que ele ficava feliz, gloriar, você sabe que exaltar, né? Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência. E agora olha o que a paciência produz. E a paciência é isso que Deus quer da gente, experiência. Porque quando você começa a ter experiências na sua vida, você começa então a apresentar dentro de você esperança. Então quando surge qualquer dificuldade, qualquer problema, você que já passou por várias na vida, você começa a pensar, não, eu já passei por essa, já passei por aquela outra. Então você começa a ter uma experiência, uma esperança, porque você já teve experiência, né? Então a experiência gera esperança. E olha o que diz agora, pessoal. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que ele está querendo dizer aqui? Que todas as tribulações que ele passava, o apóstolo Paulo, por piores que fossem as tribulações, ele entendia que era uma coisa supervisionada. Ou seja, ele sabia que o amor de Deus estava ali. E o amor de Deus não é só te abençoar.
O amor de Deus não é só, sabe, dar tudo para você o que você quer. O amor de Deus não funciona assim. Até eu, como pai, não posso dar para o Felipe tudo o que ele quer ou tudo o que ele deseja. Tem coisas que eu vou precisar deixar ele passar por certas tribulações, necessidades e até dificuldades para que ele aprenda, porque a vida não é feita assim. Se você dá tudo para o seu filho, se você está sempre passando a mão na cabeça dele, se você está sempre dando tudo para ele, você vai criar um monstro. Aliás, você vai criar um fraco, porque lá fora não é assim que funciona. Quem concorda comigo? Lá fora não é assim que funciona. Então, pensando nisso, nós buscamos carinho, aceitação, nós buscamos honra. Mas quando nós somos testados, nós vamos nos conhecendo. E nós vamos, nós não seremos mais os mesmos. Deus, ele quer nos mudar. Então, você vai começando a descobrir uma outra personalidade sua. Você vai começar a notar que as lutas, elas vão mudar você. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois daquela tribulação. Alguma coisa acontece com a gente, nós passamos de níveis, passamos de fases. E eu queria te dar o primeiro exemplo de hoje, Gênesis 31, versículo 24. Então a luta é necessária, a tribulação, ela é fundamental para que haja crescimento, para que haja amadurecimento. Você de vez em quando pensa que você está maduro, você pensa que você é uma pessoa que tem condições espirituais, até chegar uma tribulação. Quando chega numa tribulação, alguma coisa muda na sua vida. Olha o que diz. Gênesis 31, versículo 24. É isso, né? Gênesis 32, versículo 24. Isso. Eu botei um aqui a 2, tá? Diz assim, vou aqui direto na Bíblia, né? E Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o varão até que a alva subia. O que você nota nesse versículo 24 aqui sobre isso que eu estou explicando com você hoje? Tem momentos que você vai ficar sozinho, vai ter luta e vai ser escuro. Esse período aqui que vai te mudar. Essas coisas assim, você ficar sozinho, um período assim de muita reflexão. É um período que você vai lutar, você vai ter combates, e muitas vezes combates existenciais até com o próprio Deus. Você vai ficar chateado com Deus, vai ficar bravo com Deus. Essas coisas existem. Até que a alva subiu, então era escuro. Então foi uma luta no escuro, uma luta com Deus, e você vê que ele está sozinho. Tem coisa que não adianta, não vai ser pelos outros, vai ser só você e Deus. E olha o que diz aqui no versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Aí eu anotei aqui, machucado, deslocado, ferido. Você vê que essas lutas, elas tocam na gente, elas machucam a gente. Tem coisa que nos fere, mas é isso aqui que vai mostrar quem é você. Isso aqui que vai tocar. Você sabe que a juntura da coxa é entre o quadril e o fêmur. O fêmur é o maior osso que nós temos no corpo humano. E a gente percebe que Deus, ele gosta de tocar naquilo que mais tem na gente. São coisas assim, sabe, que tem que ser deslocadas. Tem coisas que tem que ser mexidas, aquilo ali tem que ser mexido. E eu vou falar a você, irmão. Eu não sei, mas deve doer, irmão. Eu acho que você pegar um dedo e destroncar uma coisa, você destroncar essa parte aqui, irmão, deve doer pra caramba. Mas é assim que você vai conhecer quem você é. Então ele começou a lutar com Deus e Deus tocou então nessa parte, que é a maior parte que nós temos na gente mesmo. E Deus, ele tem, porque tem coisa que tem muito em você. E é ali que Deus vai tocar. Aí deslocou. Ele deve ter dado um berro, deve ter dado um grito, né? E ele ficou machucado, ferido. E no versículo 28 diz assim a Bíblia Sagrada. Então disse, né? Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eu quero que você dê um aleluia. Você viu que foi mudada a identidade de Jacó, suplantador, para Israel, que é príncipe com Deus, por causa de uma luta. E eu falo para você agora de Bíblia e de experiência própria. Eu já mudei muito durante os anos. Se você for pegar o pastor Michael lá de Caxias do Sul e o pastor Michael aqui de Campo Grande, parece que já não é mais a mesma pessoa. Pastor, e o que fez que o senhor fosse mudando? Foi algumas coisas sendo deslocadas. Foi muita dor, foi algumas coisas que Deus tocou. Eu lutei com Deus, foram conflitos que eu passei. Até, como eu disse para você, existenciais. Situações que surgem e você combate. E ali vai começando a trocar a tua identidade. Você já não é mais o mesmo. Jacó se tornou Israel. E agora, escuta isso aqui agora, hein? E Jacó perguntou, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele disse, por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Atenção, 30, hein? E Jacó
e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face. Olha o que diz: e a minha alma foi. Você viu só? O que ainda vai salvar eu e você são as lutas. O que vai salvar a gente ainda são as dores da vida, as situações que Deus vai permitir acontecer, coisas que serão deslocadas, coisas que serão machucadas, situações que você vai dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Pois isso ainda vai salvar a tua alma. E olha o que diz o próximo versículo: e saiu o sol, não é para sempre, vai passar a escuridão, vai passar aquele período de noite que você ficou sozinho, você lutou, você foi deslocado, você foi machucado, e quando passar tudo isso, você já não vai ser mais o mesmo. E a Bíblia diz: e quando passou Peniel, e manquejava a sua coxa, ou seja, diga em voz alta comigo, nunca mais caminhou do mesmo jeito. Você nunca mais vai caminhar do mesmo jeito. Alguma coisa vai mudar em você, alguma coisa vai mudar em mim. E Deus, Ele quer saber, Ele quer mostrar para você quem você é, e Ele quer que você descubra quem Ele é. Porque eu coloquei, nós só vamos conhecer o Deus da vitória na batalha. Em 1 Samuel 17:46, e é isso que Deus quer com as lutas. Ele quer que você se conheça a si mesmo. Ele quer que você conheça Ele, quem Ele é. Como é que você vai conhecer o Deus da cura se você não estiver doente? Como é que você vai conhecer o Deus da prosperidade se você não tiver uma luta financeira, irmão? Não tem como você conhecer o Deus da salvação se você não tivesse em pecado. Ele salvou você. Olha o que diz. Hoje mesmo Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Escuta isso aqui agora. E toda a terra, lê para mim, mais alto, saberá que há Deus. Quando que esse povo saberia que conheceria o Deus da vitória? Na batalha. O Davi disse: eu vou ferir você, vou cortar a tua cabeça, e todo mundo vai saber que existe Deus em Israel, que há Deus em Israel. Você vai notar que você nunca vai conhecer o Deus que acalma a tempestade se você não tiver uma tempestade. A Bíblia diz em Marcos 4:41, eu acho isso lindo, né? Diz que os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: ó, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, exato, mas como é que eles souberam o Deus que acalma a tempestade, o Jesus que caminha sobre as águas? Porque eles estavam numa situação que eles estavam com medo, uma situação que eles estavam vendo fantasma. Então, novamente falando, Deus, Ele não guia a gente por caminhos fáceis. Eu acho que todo mundo conhece o verdadeiro, o Salmo 23, né? Quem conhece o Salmo 23? Você conhece o Salmo 23? Abre lá no versículo 3 e 4. O 3 diz assim, ó: refrigera a minha alma. Se refrigera, você sabe, né? Porque tá quente o negócio. Certo ou errado? Refrigera. O que é refrigera? Quem já ficou de cabeça quente aqui? Já? Mas ele refrigera a tua alma. E ele vai guia-me pelas veredas da justiça. Mas não é a tua justiça, hein? É a justiça dele. E por amor do seu nome, não é nem por amor da gente, é por amor ao nome dele. E agora você conhece: ainda que eu andasse... olha o caminho de Deus aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vai permitir que a sombra da morte... Você sabe o que significa a sombra da morte? É porque a morte está bem perto. Então a gente vai passar perto da morte, mas não é para matar a gente. É para a gente conseguir conhecer o Deus que refrigera a alma, que guia a gente por caminhos que nós não conhecemos. Isso é uma coisa muito séria. Ele vai sustentar você com a vara, com o cajado. Ele vai estar sempre... É como eu disse, são lutas supervisionadas. São lutas que ele não deixa as coisas fugirem do controle. Ele sabe até onde eu e você nós podemos suportar. Não é isso que está lá em 1 Coríntios 10:13? 1 Coríntios 10:13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Olha que bonito, ó. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape para que possais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você segue derrotado ou você segue pessoas vitoriosas? Você sabe quem são os vitoriosos?
Vitoriosos são pessoas que passaram por terríveis problemas e continuam em pé. Pensa, irmão, jamais você seguiria Jesus se Jesus não tivesse ressuscitado da morte? Você jamais seguiria Jesus se ele não desse uma coça no diabo? Então todas as lutas que estão vindo sobre você, Deus sabe até onde você pode suportar. E você vai ficar em pé diante de todas elas. E você vai ter experiência. E as pessoas vão olhar para você. Você vai ser um testemunho de vitória. E elas vão seguir Jesus através de você. Isso é uma coisa violenta, mas você começa a ler isso na Bíblia Sagrada. Você diz, meu Deus, as lutas, se você for olhar por esse ângulo que a Bíblia mostra, as lutas não são ruins. São ruins para quem está passando na hora. Mas depois vai ser uma bênção, mano. Depois vai ser maravilhoso quando isso aí tudo acabar. Quando clarear o dia, você nunca mais vai andar do mesmo jeito. Quando clarear o dia, a tua identidade mudou. Quando clarear o dia, a tempestade já foi embora e você conheceu Jesus que acalma a tempestade. Quando acabar tudo, o Golias vai estar com a cabeça cortada e você vai saber o Deus que dá vitória. Mas no período é luta, é dificuldade, é combate, é guerra. E pensando nisso, eu descobri esse texto de Êxodo capítulo 13. Vamos lá, agora eu vou parar um pouco contigo. Eu já andei muito na Bíblia, né? Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada. Agora eu vou te falar, irmão, vai te ajudar essa pregação de hoje. Porque de repente hoje você está entendendo um pouco melhor o que está te acontecendo. Você está entendendo um pouco melhor as lutas. Diz assim, Êxodo 13, versículo 17. Olha para o seu irmão que está perto de você e diga assim, é uma etapa. Isso. O que está acontecendo com a gente na vida? É uma etapa, irmão, uma etapa, é uma fase, é um período. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, aliás, deve acontecer com todos nós, né? Diz assim, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo. O que significa quando o faraó deixou ir o povo? Um milagre, irmão, que está registrado na Bíblia Sagrada, dos maiores milagres que você já presenciou. A maior força bélica da época, aí o faraó e os egípcios. Você vai ver na Bíblia Sagrada registrado que ele não conseguiu, isso é muito forte, irmão, ele não conseguiu segurar o povo de Israel. Foi uma praga, foi duas pragas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª praga o faraó não conseguiu segurar. Só que o que acontece? Isso tudo aconteceu, até coloquei, né? Deus tinha dado uma grande vitória, mas aí diz assim, ó, o Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Porque Deus disse, para que o povo porventura não se arrependa vendo a guerra e tornem aonde, pessoal? Ao Egito. Então o que acontece? O povo de Deus teve uma grande vitória ou não teve? Teve, mas não tinha estrutura. Você vê, a vitória que aconteceu pelo que está registrado na Bíblia Sagrada, foi uma vitória que Deus deu pelo poder dele, mas ainda faltavam experiências pessoais para eles. Ainda faltavam experiências para eles terem com o Criador. Não sei se você está conseguindo acompanhar o que o pastor Maico está falando. Então o que acontece? Até coloquei, Deus queria que eles fossem avante e que eles não voltassem atrás. Deus, ele disse, se eu levar ele pelo caminho da terra dos filisteus, que é mais perto, eles vão recuar. Eles vão retroceder, eles vão acabar voltando. E eu vou dizer uma coisa a você, irmão, Deus não quer que você volte, Deus quer que você vá avante. E o que Deus vai fazer? Luta! Ele vai preparar as tuas pernas espirituais para que você ande com as tuas próprias pernas espirituais. Porque eles foram tirados da terra do Egito pela mão de Deus, não foi pela fé deles. Foi pelo poder de Deus. Deus, naquele momento, tirou eles, sem eles terem fé, sem eles terem, acreditarem em Deus. Deus usou Moisés lá e deu e acabou. O pessoal nem acreditava muito. E aí eu comecei a pensar o seguinte, não saíram do Egito porque creram, mas por misericórdia. Deus nos conhece, sabe a nossa estrutura. Olha só o que diz o Salmo 103, versículo 13. E é isso que eu estou falando. Olha para o teu irmão e diz assim, Deus quer melhorar a nossa estrutura. Ele quer melhorar a minha estrutura e a sua estrutura. E para melhorar a estrutura tem que colocar carga. Para melhorar a estrutura você tem que colocar peso. Você tem que colocar luta. Você vai ter que fazer força. Ninguém cresce se não fizer força. Não cresce. Não vai para frente. Vai sempre voltar atrás. Sempre. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nossa, eu vi isso aqui, irmão. Eu não sei se você viu um vídeo, meio que viralizou na internet. Tem um menininho assim, moreninho, menino negro assim,
e tem a mãe dele, e ele é cego. E ele, eu acho que ele caiu da cadeira. Você viu esse vídeo? A senhora viu esse vídeo? Ele cai da cadeira e começa a chorar. Ah, mãe. E ela tá lá fazendo a comida, ela vai ajudar. Ela disse, não vou ajudar. Ele é cego. Aí ele continua chorando. Ai. E ela com a vontade de ajudar, ela não ajuda. Daqui a pouco, ele vê que ela não vai ajudar ele, e ela faz como se ela não estivesse em casa. Ela fica parada, só para ver o que ele vai fazer. Daqui a pouco ele vai se erguendo, ele para de chorar, e você sabe que a pessoa cega, a audição, ela começa a aguçar, né? Ele começou a escutar o barulho lá fora dos cavalos, que era uma fazenda, né? Ele começa a escutar o barulho da chaleira, ele vai perto assim, vai caminhando perto do fogo, ele põe a mão bem pertinho do fogo, ela vai querer ajudar ele, ele diz, não, aqui não é fogo, aliás, aqui é fogo, que eu vou me machucar. Aí ele vai caminhando, ele vai apalpando as coisas, daqui a pouco ele sai na rua e ele começa a se virar. Mas por que ele começou a se virar? Porque ela não ajudou. E se ela ajudasse sempre ele? Sempre dependente. E como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E olha o que ele diz, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele não quer que você torne ao Egito. Ele não quer que você volte a ser quem você era. Ele não quer isso, irmão. Então ele lembra que eu e você, nós somos pó. E ele vai preparar nossa estrutura para ir daqui à frente. E sabe o que aconteceu? Volta lá agora. Isso é muito interessante, irmão. Então Deus não levou eles para o caminho mais perto, porque ele conhecia a estrutura do povo. E eles sabiam que se eles enxergassem a guerra, eles iam voltar atrás. E olha o que aconteceu no próximo versículo agora, olha. Mas Deus fez rodear pelo caminho da terra do deserto. Fala comigo aí, rodear. Você sabe o que significa rodear? Você não avança. Se tem um momento ruim na nossa vida é quando a gente não vai para frente. Nossa, eita, coisa ruim. Quem já passou por esse período? Ou quem está passando? Tranca. Você rodeia. Não sai do lugar. Não cresce. E isso faz parte do show, irmão. Isso faz parte do controle divino. É de propósito que você fica um tempo parado, trancado. Não vai. Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Se tem uma coisa que a gente tenta fugir, é o tal do deserto, das lutas. E ele diz que era perto do Mar Vermelho. E olha só que coisa interessante. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Fala para mim como é que eles subiram. Isso, por fora parece que você está pronto para a guerra. Por dentro você é um fracassado ainda. Deus sabe disso. Deus sabe que por fora você parece maduro. Por fora você usa arma. Por fora você parece firme. Mas Deus sabe que se aparecer qualquer inimigo, você volta correndo. Você entra no modo fuga. Você entra no modo desespero. Você entra no modo pânico. E você vai retroceder. E o propósito de Deus nunca foi que ninguém retrocedesse. O propósito de Deus é que você vai daqui para frente. Então Deus, sabendo disso, Ele vai fazer você rodear. E a Bíblia diz então que eles rodearam. E uma coisa que me chama bastante atenção, que foi esse tal do deserto, né? Que Jesus também precisou passar em Mateus 4:1, não foi? O que diz Mateus 4:1? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Aonde? Bom, por que você quer fugir dele se nem Jesus fugiu? Não, até Jesus passou por ele. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha isso. Jesus precisou passar por o deserto porque o capeta atacasse ele, irmão. Para que ele saísse dali e começasse o ministério dele. Irmão, não vai ser diferente com a gente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 36, fala assim a Bíblia Sagrada. Porque você necessita de paciência, vai rodear. Necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, então Deus vai deixar você preparadinho, e depois que Ele fizer em você a vontade dEle, olha o que diz, possais alcançar. Exatamente. Você vai alcançar a promessa? Vai. Mas você tem que ter paciência, porque tem período que embarga, tranca, e você fica ali.
E você fica como se fosse uma sinuca de bico. Você fica estranho, você fica esquisito. Mas isso faz parte. Voltando lá em Êxodo, pessoal. Capítulo 13, versículo 20 agora. E a Bíblia diz assim, ó. E assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do Egito. Continua ali. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Para que caminhassem de dia e de noite. Você viu que eles não paravam. É um deserto, mas Deus está à frente. É um deserto, mas eles estão caminhando. Eles estão rodeando, mas Deus está ali. Deus quer isso. Olha o próximo versículo que diz. Lê a primeira palavra a mim. Mais uma vez. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Deus nunca te deixou. Deus nunca deixou você. Você pensa que Ele te deixou. Deus nunca deixou a gente. Ele sempre está indo adiante, por pior que seja o teu deserto. Porque pior que seja o teu momento. Você não gosta de confronto, você não gosta de deserto. O gostoso mesmo é prazer e segurança. O gostoso mesmo é tapinha nas costas e elogio. Mas Deus não é feito disso. A tua vida não é feita disso. A sua vida vai ser feita disso aqui, ó. De parar, trancar, deserto, combate, por fora, por dentro, luta. E esse período Deus está trabalhando a tua estrutura. Ele não quer que você retroceda. E aí, meditando isso aqui, eu acabei descobrindo, né? Nós não estamos sozinhos, mas estamos supervisionados. Ele deixa a luta, mas está junto. O propósito de Deus sempre vai ser uma lição. Eu não sei se você já leu Mateus 14, versículo 25, mas em Mateus 14, 25 diz assim, ó. A quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Você lembra que Jesus deixou esses discípulos aqui passarem uma tempestade? Deixou ou não deixou? E quando eles estavam no meio da tempestade, Jesus disse, agora eu vou lá. Jesus vai. Porque o propósito não é te matar, o propósito é uma lição que Ele quer te ensinar. Irmão, tudo que você está passando é uma lição que Ele está ensinando. Ai, pastor, mas que lição ruim. Depois que tudo isso acabar, você vai ver que você precisava passar por isso. Hoje você não entende, hoje você se bate, hoje você fica se batendo, mas é necessário. Isso é fundamental, isso é preciso. Se você não passar, você vai se desviar, você vai se afastar. Então Deus, Ele quer provar a gente, Ele quer testar a gente. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios 1, 9. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Ele passou uma situação que ele estava no vale da sombra da morte. Já nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Você viu? Momentos difíceis é para você se apegar mais a Deus, é para confiar mais em Deus, confiar menos em você. E o versículo 10 é forte, hein? O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que nos livrará ainda. Ou seja, passei dessa, mas virão outras situações, virão outras dificuldades. Vai ter um momento que você vai ser impelido a orar, você vai ser impelido a vir à igreja, aí que você não queira. Você vai ser impelido a fazer jejum. Você vai ser forçado, meio que dirigido a ler Bíblia. Você vai ter que se consagrar. Você vai ficar até meio desesperado, vai ficar sem dormir de noite. Você vai ser obrigado a orar de madrugada, coisa que você não faz mais. Certo ou errado? Mas Deus, Ele vai fazer isso, irmão. Ele quer que a gente cresça. Ele não quer que a gente fique mimado. E aí o que aconteceu, voltando lá onde nós estamos? Então o povo de Israel foi lá sendo guiado, Deus na frente sempre. E no Êxodo 14, versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampe-se diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente assentareis ao campo junto ao mar. Isso aqui uma vez eu expliquei para você aqui, vou falar de novo. Deus colocou o povo de Israel, sabe aonde, pessoal? Era uma montanha rochosa desse lado, uma montanha rochosa desse lado, tinha uma mais um pouco à frente, e lá no meio dessas montanhas tinha um mar vermelho. Parece, o que Deus está fazendo?
Fale em voz alta comigo. O próprio Deus encurralou o povo dele. Então vamos lá, rocha aqui, uma rocha mais na frente, não tem como escapar, Mar Vermelho. E o que Deus vai fazer agora? Vai atiçar os egípcios contra o povo. O próprio. Olha para mim aqui, irmão. O próprio. Mas pastor, por que Deus está encurralando o povo e agora vai deixar eles uma sinuca de bico? Para eles terem uma experiência com Deus. Para eles enxergarem quem é o Deus que eles servem. Para eles conhecerem quem é Deus. Para que eles cresçam espiritualmente, para que eles reconheçam as coisas. E quem sabe hoje você está encurralado também. Você não pensa, como é que eu vou sair dessa? Quando que eu vou sair dessa? Na hora H você vai ver a mão de Deus operando. Porque a Bíblia diz claramente no versículo 3 e 4, que nem os egípcios entenderam nada, ó. Deus falou assim, ó, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, o deserto os encurralou, então endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Olha isso, todas as coisas ruins que estavam acontecendo, olha para cá pessoal, já estavam planejadas por Deus. Até o povo ficar encurralado estava sendo planejado. Você viu que Deus ele disse para Moisés? Moisés, vai acontecer assim, 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 assado. Inclusive o faraó vai pensar que vocês não têm jeito. Inclusive o faraó vai olhar para você e vai dizer, esse povo é burro. Não é burro. Tudo está sendo arquitetado pelo arquiteto do universo. Então, nossas emoções serão confrontadas. Como diz no versículo 9 ao 12. Porque eles estavam segurando armas nas mãos. Lembra que eu falei você agora há pouco? O que eles estavam levando nas mãos depois que eles saíram do Egito? Armas. Eles achavam que eles estavam bem. Mas quando os egípcios chegaram, no versículo 9 diz assim, ó, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados, junto ao mar, paradinho. Mas você sabe quem colocou o povo ali, né? Quem? O próprio, né? Perto de Piairote e diante de Baal-Zephon, onde Deus mandou. Atenção. E chegando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram os seus olhos. Eles olharam a situação. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Dá glória a Deus. Irmão, não tinha como fugir. Não tinha como voltar. Não tinha o que fazer. E você de repente está pensando hoje que isso aí é o diabo, é Deus que está por detrás de tudo isso. Para que você clame, para que você busque, para que você não tenha outra opção. Eu não tenho opção, o que eu vou fazer agora? Exatamente, você não tem opção. A tua opção ou é Deus, ou é Deus, ou é Deus, ou é Deus e é Deus. E Ele vai mostrar que Ele é Deus. Isso aqui é lindo. Aí que eles clamaram ao Senhor. E olha o que diz, e disseram para Moisés, olha só as emoções sendo confrontadas, olha as emoções, ó. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que o morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Você já notou, irmão? Toda vez que você passa uma luta, você pensa em voltar. Que desgraça é isso, né, irmão? Na gente, né? Toda vez que a gente é confrontado, a gente começa a pensar em voltar, a gente pensa em desistir, começa, sabe, essa sensação de fuga. Eu não quero mais ficar aqui, acho que vou para outra cidade, acho que vou para outro lugar. Isso mostra que você não está preparado mesmo. Isso mostra que você precisa passar por tudo isso, porque vão surgir outras situações na sua vida que você não pode ficar desse jeito. Deus quer que você entre em Canaã e destrua os inimigos, que você vença os gigantes. Mas como é que você vai vencer gigante desse jeito, irmão? Como é que você vai entrar em Canaã desse jeito, se qualquer coisinha você já se entristece? Se qualquer coisinha você já pensa que vai morrer? Se qualquer coisinha que acontece, você já pensa, sabe, que acabou tudo. Ai, acabou tudo. Eu vejo jovens de vez em quando na igreja, acontece uma coisa, que idade você tem? Eu estou com 20. Agora acabou tudo. 20? Acabou tudo. Isso é a primeira luta que você está passando. Isso é a primeira dificuldade que você está passando. Primeira. Levanta os mais velhos da igreja, levanta a mão aí. Já passaram bastante luta? Passa a mão no jovem que está perto de você assim, calma, você vai passar por muitas outras.
Calma, que você não sabe, irmão. Você vai passar, você está pensando, ai, agora acabou tudo. Não, irmão, isso é só Deus projetando você para te dar estrutura. Vai te dar uma estrutura que você vai vencer em nome de Jesus. Você vai ter história para contar. Você vai falar que na hora H a mão de Deus veio e operou. Então você vê no versículo aí 12, ó, olha o 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Então olha para o pastor Mike, todo mundo aqui, ó. Quando Moisés dizia que o povo de Israel ia sair, eles queriam sair? Não. Então eu pergunto, quem tirou eles do Egito? Foram eles? Foi Deus. E agora Deus está querendo que eles orem. Que tem coisa que vai acontecer, grandes vitórias na sua vida, que você não moveu uma palha. Você não usou fé. Foi só misericórdia de Deus. Não foi isso que a gente dizia no Egito. Deixa a gente ficar aqui. A gente não quer sair. Era melhor que fosse servir os egípcios do que morrer nesse deserto. Já começa a pensar em morte. Ah, era melhor a vida que eu tinha antes. Que besteira. Que besteira essas coisas. Ah, eu não tinha que ter saído de lá. Você pensa que foi o homem, né? Você pensa que é o homem que está fazendo isso contigo? Ó, deixa eu te contar baixinho, ó. Posso contar, Deus? Posso, tá? Não é o homem, não. É Deus que permitiu tudo isso acontecer com você. Você está pensando que foi o homem que fez isso? O homem nem entendeu o que fez. O homem, muitas vezes, o homem até te distratou pela permissão divina. Só para ver como é que você ia reagir. Só para ver como é que você ia se comportar. Aí, o Moisés vai orar a Deus. O Moisés, ele vai orar. E ele disse, não tem mais, estai quietos, para de falar besteira. Vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis para sempre. Então, eu digo para você, aproveite essa luta, porque daqui a pouco ela vai acabar e nunca mais vai acontecer isso com você. Os egípcios que pode aplaudir se quiser aplaudir Jesus, mas enfim, isso vai acabar. Aproveita, caramba. Eu não quero aproveitar, pastor. Tomara que Deus acabe com essa praga de uma vez, né? Não. E ele diz assim, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vocês vão ficar quietos, vocês vão ver a mão de Deus. Aí o Moisés foi orar a Deus, Deus não gostou, disse, não é orando, vocês têm que marchar. Lembra o versículo? Esse versículo todo mundo conhece, né? Então disse o Senhor, por que clamas a mim? Não é mais hora de clamar, agora é hora de fazer a parte de vocês. Vai, marcha. Aí a Bíblia vai retratar agora no versículo 21, 26 e 27. No 21 diz assim, ó, no 21, então estendeu a sua mão sobre o mar. No versículo 26, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar. Então isso aqui está representando a nossa mão, aquilo que a gente tem que fazer. E sabe qual foi o resultado? Olha o 27 que agora eu vou acabar. 27 diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar se tornou, e a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio, olha isso, no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Eu quero que você dê um glória a Deus. Dá um aleluia aí. Acabou. E aí a Bíblia diz agora no capítulo 15, versículo 1. Escuta. Então, o que diz aí? Mais alto. Cantou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor. Para. Eles não estavam dizendo, a gente vai morrer. O que eles estão fazendo agora? Glória, glória, aleluia. Você viu que coisa maluca, irmão? Você viu que coisa doida? Quando a mão de Deus operou, eles começaram a cantar a Deus. Mas na hora do vamos ver, na hora que o bicho pegou, eles estavam reclamando, estavam querendo dizer que iam voltar, eles estavam tudo perturbados. E agora eles estavam cantando, e cantou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O que Deus está querendo? Ele está deixando você passar tudo que você está passando, mas o teu final ainda vai ser de louvor.
o teu final ainda vai ser de engrandecer a Deus. Eu acho que quando eles começaram a cantar a Deus, Deus deve ter olhado para eles assim, ó. É isso. Eu só queria confrontar a emoção de vocês. Eu queria confrontar, eu queria, sabe, mexer com vocês. Eu queria mexer. Eu queria mostrar para vocês que tudo está no controle. Eu quero mostrar para vocês que nunca fugiu nada da minha supervisão. Por isso que Deuteronômio 8,16 diz a Bíblia Sagrada, né? Aliás, não é o 16 não, põe o 14. Não se eleve o teu coração e não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões, secura, em que não havia água, tirou para ti da rocha do Seixal. E atenção, hein? No deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram. Vamos lá. Para ti humilhar, para ti provar, e para no teu fim. Aleluia. No final de tudo, irmão, ainda vai ser louvor. No final de tudo isso que você está passando, você vai criar estrutura. Você não gosta de confronto, mas ele que faz você amadurecer. Você não gosta de passar por sinuca de bico. Você não gosta de passar por uma situação que não tem como fugir. Você não gosta, é terrível. Mas é só isso que vai fazer você amadurecer. Isso vai fazer você ficar melhor. Por isso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 71. Diz assim a Bíblia Sagrada: foi bom. O que ele disse? Foi bom ter sido afligido. Foi bom tomar na cabeça. Foi bom. Foi bom para que eu aprendesse os teus estatutos. O que ele está querendo dizer aqui em outras palavras? Amadureci. Eu descobri que tudo que eu passei acabou sendo bom. No final de tudo isso foi bom. Não sei se passaria de novo, mas precisei passar. Necessitei passar por isso. Necessitei passar por situações para descobrir quem eu sou, para descobrir quem é Deus, para saber o quão forte eu sou, para descobrir o quanto eu posso orar, o quanto eu posso vir à igreja, o quanto eu posso buscar Deus. Que tem coisas que estão adormecidas dentro da gente, tem coisas que estão amortecidas, estão ali paradas. Isso Deus só vai despertar com luta, Deus só vai despertar com dificuldade. O último texto dos dias, Filipenses capítulo 4. Esse aqui eu não posso deixar de pregar, né? O grande apóstolo Paulo. Já preguei demais hoje, estou muito tagarela hoje. Dá um aleluia aí. Quem está entendendo melhor as suas lutas hoje? Pastor, eu entendi, mas fala para Deus lá, pastor. O senhor é meio amigo de Deus aí? Você é um pouco amigo de Deus? Fala para ele parar com isso. Para ele parar, pastor. Isso, né? Paulo diz assim, ó, Filipenses 4, versículo 11. Não digo isto por necessidade. Olha o que ele diz agora, porque eu já... É isso que Deus quer. Porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Ele diz assim, ó, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Último versículo do dia, vai lá. Posso todas as coisas quando Deus me fortalece. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Dá uma glória a Deus aí. Não sei o quanto Deus falou contigo, mas espero que tenha falado. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Ai, pastor, até me assusto de vez em quando. Quando que isso vai acabar? Até você amadurecer. Pastor, e se eu não amadurecer, se eu não crescer? Vai ficar na mesma série. Quem já estudou na escola, levanta a mão aí. Quando você não vai bem naquela série, naquela matéria, o que acontece? Não diz assim, repete? É repete que fala, né? Repete. Você quer que repita isso aí que está acontecendo contigo? Então amadurece. Deus me livre, né? Não, amadurece, mano. Amadurece. Amadurece. Mostra que tudo isso que te aconteceu, alguma coisa mudou em você. Mostra para Deus, Deus, eu não sou mais o mesmo. Agora eu conheci a tua mão. Porque na hora H a tua mão vai operar. Até põe para mim de novo na tela o versículo 31 de Êxodo 14. Êxodo 14, 31, olha só. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés. Então tem coisa que não adianta, irmão. Tem coisa que é desse jeito, ó.
que você vai ver na hora H a mão de Deus. Parece que já foi, não tem o que fazer. Daqui a pouco você vai ver a mão de Deus operando. Deus é assim que Ele se manifesta. Fique de pé, levante as tuas mãos aos céus, feche os teus olhos. Meu Deus, as nossas emoções serão confrontadas. Vai passar de dentro de nós um misto de raiva, tristeza, medo, insegurança. E essas coisas que nos confrontam, que combatem a gente, essas coisas que mexem conosco, essas coisas ainda que vão nos fazer crescer, essas coisas que vão ainda nos dar um up, essas coisas que ainda vão nos colocar em lugares altos. E eu descobri hoje que é nessa hora que nós vimos a mão de Deus. É onde não tem mais como correr, é pedra para cá, pedra para lá, mar vermelho na frente, atrás vem os egípcios. Meu Deus do céu, tudo luta, mas nessa hora eu estou pensando até em fugir, mudar, fuga. Eu estou pensando em um monte de coisa, besteira. E aí Deus diz, não, agora é hora de marchar. Agora não é hora de voltar. Agora não é hora de voltar, agora é hora de permanecer, de ficar, de enfrentar. Enfrentamento é terrível, mas eu estou profetizando que já já você vai cantar. Você vai cantar um novo cântico. Você vai cantar um novo louvor. Você vai ficar feliz. É aquela alegria de você ter vencido. Aquela alegria de ter passado vivo por tudo isso. E eu não sei por que eu estou falando isso, mas tem pessoas aqui que jamais outras pessoas passariam o que você passou. Outras pessoas teriam morrido. Outras pessoas teriam sido derrotadas. Mas você permaneceu orando. Você permaneceu buscando. Você permaneceu glorificando a Deus. E você vai ter um testemunho violento de vida. Você vai ter um testemunho forte de vitória. Você vai ter um testemunho maravilhoso na presença do Criador dos céus e da terra. As lutas não são para me destruir, mas são para no final me fazer bem. Aleluia. E eu vou profetizar, não sei sobre a vida de quem que é, mas Deus está te preparando uma coisa maior que está vindo ali na frente. Deus está preparando você hoje nessa labareda. Deus está preparando você hoje nessa situação, nessa tempestade, nesse deserto, nessa luta. Porque ali na frente, o que vai te acontecer, você já está preparado. Você está preparado para vencer? Você está preparado, você está com estrutura espiritual, você vai encarar de frente. E você já sabe como lidar com essa situação. Por isso nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação nos produz paciência. E a paciência, porque demorou bastante tempo essa minha luta, me trouxe experiência. E a experiência me traz esperança. E um dia você vai bater nas mãos, vai bater com as tuas mãos nas costas de alguém e vai dizer: ih, já passei por isso. Alguém você vai dizer: calma, calma que eu já sei como funciona, já passei por tudo isso. E eu sei o final dessa história. E o final dessa história é vitória. Então com as mãos erguidas aos céus agora, louve ao Senhor Jesus. Eu quero escrever minha história de lutas e de muitas vitórias, e ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir minha missão, Marcar essa minha geração, essa minha geração, ser um exemplo de servo fiel, um exemplo de servo fiel, e ainda ter o privilégio de morar no céu. morar no céu. Eu quero escrever minha história Escrever minha história de lutas e de muitas vitórias. de muitas vitórias. Ser um soldado, Ser um soldado não recuou, que não recuou, enfrentou a batalha. enfrentou a batalha, lutou. Eu quero cumprir minha missão, marcar essa minha geração marcar essa minha geração, e ser um exemplo de servo fiel, e ainda ter o privilégio e ainda ter o privilégio de morar no céu. morar no céu. De novo, eu quero escrever de lutas lutas e de muitas e ser um soldado, e ser um soldado que não recuou, enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir minha missão, marcar esta minha geração, ser um soldado que e ainda ter o privilégio de morar no céu. Eu abençoo você em nome de Jesus. Essa palavra de hoje, ela veio para você entender melhor as suas lutas, você entender melhor as suas tribulações. Olha, levante as tuas mãos aos céus que eu vou te assegurar de uma coisa: Ele vai adiante de você.
De dia e de noite. Ele nunca tirou de você. Ele nunca tirou a proteção. Ele só deixou você passar. Ele só permitiu. E está permitindo. Entenda bem. No final de tudo, você e todo o povo da tua casa vão cantar um novo cântico. Vai ter canção. Vai ter louvor. E aquela emoção que antes era tristeza, ódio e dúvida, meu Deus, vai ser só alegria. Você vai estar glorificando e exaltando a Deus. Eu quero escrever minha história. Bem baixinho, cante. Eu quero escrever minha história. De lutas, muitas vitórias. E ser um soldado que não recuou. Que enfrentou a batalha e lutou. Eu quero cumprir minha missão. Marcar essa minha geração. Ser um exemplo de servo fiel. E ainda ter o privilégio de morar no céu. Fique em paz que está acabando. Fique em paz que hoje Deus mostrou para você que Ele vai estar sempre contigo. Ore mais, venha mais à igreja, clame mais, leia mais a Bíblia. E quando Deus vê que alguma coisa em você mudou, não tem mais o porquê aquele deserto. Você vai passar por uma nova etapa, um novo nível, uma nova fase, um novo momento da sua vida. Mas se Ele vê que você precisa mais, Ele pode deixar você mais um pouco em água Maria, em banho de água Maria. Ele pode deixar você cozinhando mais um pouco. Mas daqui a pouco Ele vai dizer, chega. E você vai ver algo lindo acontecendo na sua vida. Levanta a mão para cá todo mundo. Eu profetizo que na hora H você vai ver a mão de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Na hora H você vai ver a mão do Todo-Poderoso. Bem forte para os céus. Obrigado, Jesus.